Muito bem, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, bom dia a todos. Hoje nós estamos retornando para a nossa EBD com uma nota um pouco lamentável, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu não havia avisado os irmãos para ser uma surpresa, mas nós teríamos hoje o pastor que estaria falando na Semana Batista, trazendo um estudo na nossa EBD. Então ia ser uma agradável surpresa ter esse colega aqui, mas como os irmãos sabem, ele não veio para o evento desta semana porque ele ficou muito doente. Inclusive precisamos orar pela sua recuperação. Nada de extraordinário, mas debilitante, né? Uma infecção que impediu que ele pudesse viajar lá do sul de Minas para cá. E aí, irmãos, foi uma semana interessante, porque a semana eu estava assim meio livre, leve e solto, só pensava em Gênesis para hoje à noite. E aí, de uma hora para outra, eu tinha uma mensagem na Semana Batista, eu tinha um EBD que eu já tinha feito, mas não estava no meu planejamento, além da mensagem de hoje à noite. E com essa voz que vocês estão vendo desde o domingo passado, que está na reserva, já está subindo a ladeira. Já está melhorando. Mas como eu acabei de dizer, o Senhor está no controle de todas as coisas. O importante é que vamos continuar caminhando aí no aprendizado da sua palavra. Antes de nós orarmos ainda, irmãos, vai ser passada uma lista, no final eu vou lembrar os irmãos que porventura chegarem depois, para a nosso encontro de ano novo, certo? Todo ano nossa igreja tem aquela festa bonita. Já temos o local reservado, uma equipe, uma comissão que está trabalhando em coisas muito legais para nós naquele dia, comunhão, edificação. Então já vai ser passada uma lista aí, e você pode colocar o seu nome e mesmo de amigos, parentes, visitantes que você porventura queira convidar, ok? Agora sim, vamos orar e iniciar o nosso tempo com a palavra nesta manhã. Deus querido, nós te louvamos e engrandecemos por estarmos aqui, uma manhã mais fria, chuvosa, que nos surpreendeu, ó Deus, hoje, mas o Senhor nos abençoou a não cedermos às dificuldades e estarmos aqui hoje. Pedimos ao Pai que a Tua palavra venha falar-nos profundamente, trazer ao nosso coração a demonstração e exortação necessárias para o nosso crescimento. Dá-nos do Teu Espírito nesta manhã, é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, como vocês sabem, nós estamos na lição número 2, agora a aula número 4, certo? Onde nós vamos ver a segunda metade da lição número 2, continuando a respeito do caráter do cristão, parte 1. Pode passar, por favor, o nosso slide, a gente vai dar uma rápida recapitulada, pode passar. E o nosso objetivo aqui é fazer essa introdução às bem-aventuranças. Vamos lá, a partir da nossa introdução. Hoje começamos a estudar a primeira parte do Sermão do Monte, as bem-aventuranças que demonstram o tipo de caráter que Cristo espera dos seus discípulos no dia a dia, que é bem diferente das qualidades que o mundo exige hoje. O mundo não acha que a pessoa humilde de espírito, mansa ou pacificadora, é sinônimo de uma pessoa feliz. Certo? Muito pelo contrário, geralmente é de capacho, né? De uma pessoa parada, uma pessoa que pode ser facilmente alguém tomar vantagem sobre ela e assim por diante. Nos termos do mundo, para ser feliz, a pessoa tem de procurar seus próprios direitos, buscar a realização pessoal a todo custo, sem pensar em quem pisa para alcançar objetivos e felicidade. Mas Cristo, nesse trecho do sermão, mostra que a verdadeira felicidade é bem diferente. Seu padrão de vida para os discípulos entra em choque com os padrões do mundo. Curiosamente, irmãos, esta semana eu estava saindo de um lugar onde fui buscar um documento e eu encontrei duas pessoas que eu conheci já nos últimos vários anos. Um deles é filho de um empresário, agora também empresário, e o outro é um empresário que agora é envolvido com política. Ambos, quando eu encontrei, eu tive dificuldade, eu tenho muita dificuldade de relacionar a pessoa olhando só os olhos e o topo da cabeça. Essa maldita dessa máscara ainda dificulta essa parte. E aí eles me cumprimentaram,
Aí eu falei, eu estou reconhecendo a voz, mas quem é? Aí eles abaixaram a máscara, eu vi quem era. E assim, o que me chamou a atenção, irmãos, o que tem a ver com o que acabamos de ler? Um deles, esse primeiro que eu mencionei, ele sempre teve aquela coisa de quem pegou o cheirinho do mundo evangélico, sabe? E gosta de umas expressões e tal. Eu não tenho a mínima ideia se ele sequer já frequentou alguma igreja, mas sempre aquela coisa como é Deus, né? Deus na frente, Deus no controle, é Deus isso, Deus daquilo e tal. E às vezes quando pediu oração para mim, porque ele abriu um negócio, eu prefiro não dar detalhes, porque aqui em Boa Vista é 6 graus de separação, né? Todo mundo conhece todo mundo. E eu ficava vendo aquelas coisas, irmãos, assim, ele quer as coisas do reino, mas ele não quer ser cristão, não quer ser crente, ele não quer ser Bíblia, porque esse povo é retrógrado, esse povo não, eu sou um cara mais descolado, mas também porque esses padrões de sucesso do mundo ele não vai poder mais utilizar, ou pelo menos não poderia. O outro personagem, moço, também me chama a atenção com o que a gente está vendo aqui, porque antes dele se envolver com política, ele era uma pessoa. Eu ia lá no comércio dele, que eu frequentava relativamente bastante durante o tempo, e uma pessoa que, tipo, obrigado por você estar aqui, né? Eu preciso do seu negócio comigo aqui e tal. E aí, quando se envolveu com política, a coisa muda. Uma certa arrogância, uma certa prepotência, uma certa... E detalhe, de uma hora para outra, o seu nível de vida melhorou absurdamente. Aquela coisa que se você tivesse uma polícia federal séria no Brasil, era só investigar contra-cheque e posses, você via que a pessoa tem alguma coisa errada aí, né? Você não tem como ser vereador e deputado e ter o que você tem aí. E assim, irmãos, nós somos confrontados com o Sermão do Monte com essa dualidade das culturas. Nós vivemos nessa cultura corrupta, mas nós não somos dela. Nós somos literalmente um peixe fora d'água, onde os nossos negócios, as nossas relações, a forma como nós vivemos a nossa vida, não pode ser igual à forma como eles fazem. Ou pelo menos não deveria. Nós temos que ser diferentes. O problema é que essa diferença, eu falei isso acho que na primeira aula, ao longo do tempo, começou a ser muito mais a forma como se veste, né? E algumas denominações têm essa roupa de crente. E aí o camarada tem que fazer de tal maneira, né? Você vai em determinadas igrejas, o camarada não tem onde cair morto, mas ele tem um terno que ele conseguiu comprar, sabe lá Deus como. A camisa não combina com a gravata, mas está tudo bem, né? Porque ele está com a roupa de crente dele. E ele tem um linguajar de crente. Eu já falei várias vezes essa ilustração, que eu tinha um amigo da escola que se converteu, e ele era aquele tipo carioca, né? E tal, sabe qual é? E ele se converteu, eu fiquei um tempo sem vê-lo, e aí finalmente nós nos encontramos. E ele tinha um apelido, que eu nem lembro mais qual era, mas é um apelido, tipo, e aí Bigu, uma coisa bem jocosa, tal. Eu não atendo mais esse nome, jovem. Até o sotaque ele perdeu. Uma voz impostada, uma espiritualidade fabricada. Um menino que é da minha idade chama de jovem. Se não era jovem, era varão. Não é varão? Hoje em dia é vaso, né? Vaso para cá, vaso para lá. Tudo é vaso. E essa modinha que o evangélico cria com um arremedo de espiritualidade não é o que o Sermão do Monte trata. Não é mesmo. Certo? E é isso que a gente está vendo ao longo do tempo. Vamos lá para os nossos objetivos. Ah, né? Já li a parte de baixo, né? Não. Não, li a parte de baixo sim. Pode continuar. Na próxima lição, vamos considerar separadamente cada bem-aventurança, mas hoje, e semana passada, é claro, faremos algumas considerações básicas para que você entenda melhor quem são os ouvintes, quais as qualidades recomendadas, qual o significado da palavra bem-aventurança e, finalmente, que significa um termo que aparece várias vezes, o reino dos céus. Ok? Então a gente vai desejar chegar hoje. Vamos lá. Bem, pode passar, meu filho. Aí são os nossos objetivos, primeiro, depois do nosso texto. Saber, entender que povo abençoado é o que tem Deus como Senhor. Sentir, perceber a importância de seguir as orientações de Jesus. Agir, colocar em prática obedientemente os ensinamentos de Jesus.
Agora sim, irmãos, vamos reler o nosso texto que lemos na semana passada para dar uma refrescada na nossa memória. Quero pedir a sua ajuda aí na leitura desse texto. Vamos lá, irmãos? Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Vamos, time. Olha lá. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Muito bem. Nós já vimos na semana passada, irmãos, só para fazer uma recapitulação, as seguintes partes do nosso estudo. Primeiro, quem são os ouvintes do Sermão do Monte. Nós vimos que Jesus tinha em primeiro plano seus discípulos, ok? Mas também as multidões que ouviam aquilo que ele estava ensinando. Então é importante nós entendermos, irmãos, essas duas camadas do alcance de Jesus, porque também é a realidade na igreja. Claro que é um pouquinho invertido, porque eu acredito que nós estamos uma grande parte de discípulos, mas sempre vamos ter no nosso meio, ou quase sempre, pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, que não se converteram, talvez sejam até curiosos para aprender, mas estão aí ainda sem estarem envolvidos com o Evangelho de maneira plena, ok? E aí, em segundo lugar, pode passar, não sei se eu esqueci de colocar, estou vendo aqui. Não, a gente já vai, mas eu vou lembrar aqui para os irmãos que, em segundo lugar, qual foi o mais fácil aqui? Pastor, o senhor não lembra? Irmãos, eu não lembro nem o que eu comi no café da manhã. Quanto mais? Sim. Quais as qualidades recomendadas? E aí nós começamos a falar sobre os detalhes, sendo que a gente vai ver uma por uma a partir da próxima lição. Muito bem. Terceiro ponto para a gente pegar de onde nós paramos. Quais são as bênçãos prometidas? Certo? Primeira, felicidade. A primeira palavra do sermão, bem-aventurados, que seria repetida mais 7 vezes nesse trecho, chamaria a atenção dos ouvintes. A Bíblia, na linguagem de hoje, a Bíblia Viva, traduz esta palavra por apenas felizes. Mas isso não descreve bem o verdadeiro sentido o sentido dessa palavra. D.A. Carson comenta: aqueles que são abençoados geralmente são bastante felizes, mas bem-aventurança não pode ser reduzida à felicidade. Em outras palavras, há pessoas que procuram felicidade por algum tempo, por meio do álcool, ou drogas, ou do sexo fora do casamento. Tais pessoas não podem ser consideradas abençoadas, ou seja, bem-aventuradas. Então, irmãos, a palavra usada aqui no nosso contexto, e é uma palavra que também acontece no Antigo Testamento, é uma palavra mais plena, mais densa, mais profunda do que apenas felicidade. É até um pouco lamentável que em alguns trechos, e eu vou destacar isso ao longo do estudo, a NVI tenha preferido também traduzir por felizes. Por quê, irmãos? Porque como a nossa lição está colocando ali, felicidade é uma coisa subjetiva. Tem gente que é feliz em fazer o mal. Tem gente que é feliz em viver o mal, como está aqui. A pessoa, quando está fora, por exemplo, do seu vício da droga ou do álcool, ela é extremamente miserável, infeliz, porque o seu próprio cérebro está acreditando que ele precisa daquilo para ser feliz. Você já viu uma pessoa quando acaba de injetar drogas? Eu tive essa infelicidade. A pessoa antes ela está nervosa, inquieta, ansiosa. No segundo seguinte, ela parece a pessoa mais
em paz que você já viu na vida. E ela levanta os olhos, ou fecha os olhos, ou abre os olhos, olha para o alto, como se tivesse, irmãos, em um bliss, um prazer. Mas é mais do que prazer. É aquilo que humanamente a gente podia chamar, irmãos, de um céu. Mas ela é uma pessoa realmente feliz? Não, ela é um escravo. Ela precisa daquilo. Como aquele alcoólatra que precisa da primeira dose de manhã, ele literalmente tem a cachaça, ou o que quer que seja, do lado, na cabeceira da cama. Ele precisa daquilo, senão ele não funciona. Então, trocar essa palavra por felicidade, irmãos, é muito pouco. Alguns de nós, infelizmente, têm essa felicidade das coisas materiais, mesmo nós cristãos, irmãos. É aquela felicidade de ter podido comprar aquilo que a gente queria. Então, veja bem, eu não estou dizendo que você tem que ficar triste porque você conquistou alguma coisa na vida. Não é isso. Mas eu acho que nós devemos colocar, irmãos, cada coisa na sua prateleira correta. A felicidade de ter conseguido comprar alguma coisa, adquirir uma coisa material, ou concluir algum tipo de projeto, ok, ela existe. Mas ela é uma felicidade muito pequena, muito temporária, muito limitada. E detalhe, é uma felicidade que logo tem que ser transformada em gratidão a Deus por ter nos possibilitado conquistar ou alcançar aquilo. E sabendo que nós poderíamos não ter conquistado ou alcançado aquilo se o Senhor não tivesse permitido, correto? Já a bem-aventurança é outra prateleira, é outra categoria. Porque nós vamos falar, meus irmãos, de pessoas que são bem-aventuradas em meio à perseguição. Viu como não combina? Porque acho difícil que você vai virar para um cristão na Nigéria, sendo perseguido pelo Boko Haram, e vai perguntar, por que você está feliz? Ah, porque o Boko Haram visitou a minha vila esse fim de semana e levou 100 meninas embora. Isso é impossível. Mas segundo a Bíblia, e o texto que a gente acabou de ler, os irmãos dessa vila são bem-aventurados. Olha só. Então, trocar pela palavra felicidade é realmente algo muito pequeno. Número 2. Felicidade vazia. O rei Salomão era um administrador brilhante, um compositor com mais de 1.000 cânticos e um sábio com mais de 3.000 provérbios. O rei mais rico possuiu 1.400 carros. Ele está se referindo a carros puxados por cavalo, tá, irmãos? Ele não tinha um Rolls Royce nem um Lamborghini, não. 1.400 carros, 12.000 cavalos, e seu rendimento anual incluía 666, número curioso, talentos de ouro. Todas essas informações você encontra em 1 de Reis 10. Sua paixão sexual foi satisfeita, ou não, por 700 esposas e 300 concubinas. Mas no fim da vida, ele exclamou, não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Eclesiastes 2, 10 a 11. Nós tivemos uma magnífica exposição de Eclesiastes, pelo menos a partir da segunda noite, com o Davi Merck aqui na nossa conferência Palavra da Videira há 3 anos atrás, se eu não me engano, alguma coisa assim, ou 4 anos atrás. Você pode ir lá no canal e visitar essa série maravilhosa. Recomendo começar a partir da segunda mensagem. Mas o ponto aqui, meus irmãos, é que, perceba, para os padrões da época, o que a gente podia colocar aqui no padrão do mundo, ok? No padrão do mundo. Eu fui uma pessoa talentosa, 1.000 cânticos. A gente não admira gente talentosa? Semana estava assistindo um vídeo do David Phelps, cantor maravilhoso, e a gente estava comentando
tinha uma irmã do lado tocando um violino maravilhoso, acompanhando a música. Eu comentei como é lindo ouvir um violino bem tocado, como é horrível ouvir um violino de quem está aprendendo. Porque quem está aprendendo parece um mosquito cantando no seu ouvido, né? Mas a irmã lá tocava de maneira magistral. Então você admira o talento, certo? Até o pastor Ted Tripp falou uma coisa que acho que vocês não pegaram como uma coisa era engraçada, que só nós fazemos isso. Não existe disputa de concurso de mergulho entre os pinguins. Pinguim mergulha e o pessoal fica lá em cima do topo do gelo e diz assim, nossa, isso aí foi um 9,5. Mas nós fazemos isso, a gente avalia o talento das pessoas, né? Fulano canta melhor que ciclano, Beltrano toca melhor do que o outro, esse aqui, né? Esse ator aqui já vale o ingresso do filme. Raramente você vai ver uma coisa ruim dele. Então a gente admira isso. Olha outra coisa aqui. Cânticos Provérbios, né? Ele tinha 1.400 carros. Quase toda pessoa rica, meus irmãos, tem uma coleçãozinha de carro. Só tem 2 mãos, 2 pés para dirigir, mas ele tem 10 carros, 20 carros, 30 carros. Se não tem... Uma época, de uns anos atrás, estava dando uma reportagem na entrada do treinamento do Flamengo, e aí entrou um jogador que o Flamengo tinha acabado de promover das categorias de base, ou seja, ele ganhava só uma ajuda de custo. Ele tinha acabado de assinar o primeiro contrato dele fazia alguns meses. Ele já entrou com o Land Rover. Eu penso, gente, como a cabeça da pessoa é pequena. Viveu a vida inteira na pindaíba, tem uma chance agora, que detalhe, não sabe até quando vai durar, porque é só torcer o joelho que acabou a carreira. O que ele faz? Compra um carro de 400 mil reais. Mas é assim, meus irmãos, que o mundo funciona. Com aquele carro ele podia comprar umas 3 casas, alugar e garantir uma renda para ele. Mas não, vamos ostentar primeiro. Então é isso, meus irmãos, que o mundo admira e não acabou. E aí nós temos, é claro, esse fato difícil de você conseguir compreender um homem sábio, achar que estava tudo bem aos olhos da própria população e quanto mais aos olhos de Deus, ter não apenas 700 esposas, mas elas eram de nações que o Senhor havia proibido que ele se casasse. Desculpe, irmão, se você acompanhar a vida de Salomão, você vê que ele começa a fazer casamentos que eram acordos políticos, sem contar nas 300 concubinas. Agora, novamente, pensamento do mundo da sociedade. Ele é o cara. Ele é o garanhão. Ele é o pegador. Então a ideia, meus irmãos, de felicidade que o mundo pensa, Salomão devia ser uma pessoa muito feliz, né? Eu até acredito, meus irmãos, que essa autoindulgência dele de satisfazer os seus desejos acabou tendo um bom resultado, que é o texto que a gente acabou de ler ali no final. Porque se ele tivesse sido uma pessoa controlada, né? Tivesse sido uma pessoa que teve, nem o pai dele teve só uma, mas uma esposa só, criado seus filhos e tudo mais, uma pessoa centrada. Você concorda comigo que esse Eclesiastes 2 não faria sentido? Então a gente está se beneficiando da tolice do homem mais sábio do mundo. A gente está se beneficiando da tolice do homem que deveria se comportar de outra maneira. Mas diante da sua sabedoria, pelo menos ele concluiu: correr atrás, irmãos, de objetivos humanos e ou daquilo que o mundo valoriza é, e eu repito, inútil, correr atrás do vento, algo sem proveito debaixo do sol. Quantos anos será que levou para Salomão perceber isso? Que essa felicidade era vazia. Certamente, meus irmãos, Salomão nunca escreveria as bem-aventuranças, porque a mente dele estava focada, pelo menos uma boa parte da sua vida, em outras coisas. Número 3, a verdadeira felicidade. A palavra bem-aventurados é uma palavra especial no grego. Está aí a palavra makarioi. Oi em grego, pelo menos nessa declinação, é o plural.
Bem-aventurado é Makarios, e é por isso que você tem a palavra, várias palavras terminadas em os em grego, como logos, porque é singular, né? Dá dó na cabeça no começo, mas é assim. E aí é o plural, Makarioi. Os gregos sempre chamaram Chipre de a Ilha Feliz, porque creram que Chipre era tão linda, tão rica e tão fértil, que um homem jamais precisava sair da ilha para achar a vida perfeitamente feliz. A ilha tinha um clima tão bom, flores e árvores tão bonitas, minerais tão úteis, que possuía dentro de si mesma todas as condições materiais para a alegria perfeita. A palavra bem-aventurados descreve aquela alegria de quem tem o seu segredo dentro de si mesmo e é completamente independente das coisas externas da vida. Por isso que ele está citando o exemplo, claro, da ilha de Chipre. Jesus disse, e ninguém lhes tirará essa alegria. João 16, 22. As bem-aventuranças do crente são intocáveis. Qual o motivo disso, meus irmãos? Porque, em contraste com a ilustração da ilha, você supunha que as pessoas que moravam lá eram felizes porque a ilha era bonita, porque a ilha supria suas necessidades, então fatores externos concediam essa tal felicidade para o pessoal que morava lá, ok? A bem-aventurança não funciona assim. Dizem que pediram a uma série de artistas, pintores, para pintar paz. E alguns pintaram o pôr do sol, alguns pintaram um barquinho, né, no lago plácido e tranquilo, uns pintaram isso e aquilo. E aí finalmente viram uma peça, e essa peça foi a peça ganhadora. Nessa pintura, meus irmãos, tinha uma cachoeira tão bem pintada que você quase conseguia ouvir o barulho que ela fazia. E você conseguia sentir medo de cair nessa cachoeira, de lá, de cima para baixo. Você sabia que se você caísse ali, as pedras embaixo, você morreria. Mas o pintor fez de tal perspectiva que você percebia isso, mas por trás do véu da água, né, da queda da água, tinha um ninho. Lá tinha uma mãe e um pai e 4 ou 5 passarinhos, filhotinhos, tranquilos ali, debaixo de todo aquele barulho e aquela força e aquele perigo daquela cascata. E essa foi a peça ganhadora. Então eu sei, irmãos, quando você senta na sua varanda, se a sua varanda tem condições de fazer isso, e você ouve os passarinhos, e você olha o pôr do sol, e olha todos aqueles hectares que Deus lhe deu na nossa realidade, não. Mas você entendeu o que eu quero dizer? Você, nossa, que paz. Ou você viaja para aquele lugar, né, de frente para o mar. Meu amigo meu diz, o que tranquiliza a gente não é água com açúcar, é água com sal. Ai, que paz. Eu entendo o que você está querendo dizer. Mas o que as bem-aventuranças trazem para nós, irmãos, em relação à felicidade, é apesar do que está acontecendo no exterior. Apesar do que pode estar acontecendo na nossa vida, nós experimentamos felicidade. Tal como podemos experimentar paz também. É a tal da paz que excede todo entendimento. Então, meus irmãos, nós somos, portanto, intocáveis nesse sentido, se nós seguirmos aquilo que Deus está falando. Então, veja bem, quando você tem as bem-aventuranças no cabeçalho do Sermão do Monte, e nós estamos bem no comecinho, eu quero desafiar você com os próximos meses, ao passarmos pelo capítulo 5, 6 e 7, você o tempo todo lembrar do que está lá no comecinho que nós estamos agora. Porque o que ele vai ensinar no resto do seu sermão, que o Senhor Jesus vai ensinar, é o que produz, irmãos, a bem-aventurança. A bem-aventurança não está na vida da pessoa que dá o segundo tapa quando leva o primeiro. Não é isso que está no Sermão do Monte. Se alguém lhe der tapa numa face, você dá um cruzado de direita bem aqui para nocautear. É isso que está lá? Mas fala sério. Se alguém lhe dá um tapa e você consegue dar alguma coisa ainda mais grave, nocautear, você não sente um prazerzinho? Fala sério, seja sincero. Não precisa levantar a mão, não. Eu estou vendo, Deus te abençoe. Você sente um prazerzinho, né? Porque você devolveu o troco com juros. Não, mas eu não estou falando literalmente um soco. A maioria aqui não sabe nem dar um soco.
quando você retribui à altura da ofensa. Mas o Sermão do Monte vai dizer outra coisa completamente diferente. Ele vai falar sobre retribuir o mal com o bem. Dar a segunda face, andar a segunda milha. Quando vivemos desta maneira, irmãos, e eu quero já destacar, pela graça do Senhor, nós experimentamos as bem-aventuranças. Entende? Não é algo, meus irmãos, que Deus vai nos dar sem que haja uma mortificação na nossa vida e uma mudança de padrão de vida. Porque o Sermão do Monte traz para nós um conjunto de vida, de cultura de vida, que trabalhando junto, não em perfeição, mas em buscando isso aqui como realidade da nossa vida, nós experimentamos os dividendos, nós colhemos os frutos daquilo que temos plantado. Mesmo slide. É verdade que o mundo tem suas felicidades, mas quando alguma coisa má acontece a alguém, esse pode logo perdê-las. Um colapso na saúde, mau sucesso nos negócios, frustração da ambição, mesmo mudança no clima, pode tirar a felicidade vazia que o mundo pode dar. Mas o crente tem uma alegria totalmente diferente, que não depende das circunstâncias lá fora, mas do seu estado espiritual lá dentro, visto aos olhos de Deus. E há 4 verdades que a Bíblia declara sobre isso, ou seja, sobre esta verdade da felicidade interior. Letra A. Bem-aventurança é algo que somente Deus pode dar. Nós não temos os recursos para produzir, para criar a condição espiritual que seria aceitável por Deus. O salmista Davi acertou bem quando escreveu: como é feliz, olha aí novamente, entre colchetes, irmãos, é a minha inclusão, tá? O texto está na NVI, diferente do que está na sua revista, ok? Como é feliz, ou seja, como é bem-aventurado o povo assim abençoado. Como é feliz, como é bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Pastor, mas não é feliz o povo cujo Deus é o Senhor? Sim, mas temos que destacar, meus irmãos, que essa felicidade é essa felicidade verdadeira que nós estamos aprendendo aqui nas bem-aventuranças, e não uma felicidade qualquer. Salmo 144, 15. Letra B. Bem-aventurança é um estado que Deus deseja que seu povo desfrute. Quando Deus criou o homem e a mulher, lemos que Deus os abençoou, Gênesis 1, 27 e 28, assegurando o favor divino sobre eles. Na bênção araônica, ou a bênção sacerdotal, temos o mesmo sentido. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Números 6, 24 a 26. Portanto, meus irmãos, o plano de Deus, por isso começa o Sermão do Monte dessa maneira, é que nós vivamos vidas cheias de bem-aventurança. Dessa felicidade verdadeira que está sendo descrita aqui. Letra C. Bem-aventurança não depende das circunstâncias. Paulo pôde escrever aos Filipenses: alegro-me grandemente no Senhor. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Filipenses 4, 10 e 11. Viver contente ou ficar satisfeito, dependendo da tradução. Antes de nós continuarmos no texto, irmãos, o que vem no versículo 13? Você conhece? Filipenses 4, 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha o contexto. Na exposição de Filipenses que tivemos alguns anos atrás, eu destaquei, meus irmãos, como é fácil você pensar um texto do versículo 13 e colocá-lo completamente fora daquilo que ele deveria significar. Completamente fora daquilo que deveria ser na mensagem de Paulo. Então ele está falando que ele tudo pode naquele que o fortalece, porque ele aprendeu a viver contente, ficar satisfeito, adaptar-se a toda e qualquer circunstância. Ok? E ele também fala aos Coríntios: sinto-me bastante encorajado, minha alegria transborda em todas as tribulações. Epa! 2 Coríntios 7,4, como pode? Alegria transbordando nas tribulações. Mais adiante na mesma carta, 12:10, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte.
Meus irmãos, não existe fé como o cristianismo. Não existe. Essa semana eu ouvi que o budismo diz que devemos abraçar a miséria coletiva do mundo, alguma coisa assim. Abraçar a infelicidade coletiva do mundo. Até que é bonito, bonitinho, mas não é isso que está aqui. Porque parece que isso é um tipo de fuga para com as suas próprias misérias e infelicidades. Sem contar que o budismo não lida com o seu maior problema, que é o pecado. Essa é a nossa verdadeira luta, nosso verdadeiro desafio. Por outro lado, o que nós estamos vendo aqui, meus irmãos, não é um prazer pela tristeza, que é o que me parece nas coisas que eu percebi e fui atrás do que eu acabei de ouvir sobre essa outra religião. O que Paulo percebeu, meus irmãos, é aquele ninho de passarinho atrás da cachoeira. É você experimentar contentamento, alegria, felicidade, paz, em meio a circunstâncias que não traduzem isso. Isso é possível através de uma perspectiva correta de que Deus está também agindo ali. Aos Filipenses, meus irmãos, ele se regozija porque quando ele era perseguido, o evangelho tinha maior alcance. Aí eu pergunto, novamente, ninguém aqui vai levantar a mão. Será que eu estou disposto a sofrer algum tipo de injustiça, mesmo que pequena, no meu ambiente de trabalho? Acompanhe comigo, você sofre uma injustiça, o seu chefe lhe chama, desce o palavreado em cima de você, até meio humilhante, e você responde espiritualmente, biblicamente, de forma cristã. Ok? E ali está o Genésio está ali olhando, o Genésio está observando o seu comportamento. Você saiu ali da bronca que ele deu na frente de todo mundo, o chefe, e o Genésio vem assim, rapaz, você não fez nada, como é que você atura uma coisa dessa? E você de novo explica para ele. E Genésio fica sem palavras. Mas eu não estou dizendo que Genésio vai se converter necessariamente por causa do seu exemplo, mas pode. Não por causa do seu exemplo, mas pode abrir uma porta para você pregar o evangelho. Aí a pergunta é, você está disposto? Perceba, irmãos, que eu nem fui na perseguição que Paulo se refere aqui. Eu estou falando de uma coisa simples. Porque é muito provável que você não vá se indispor com o seu chefe, você não vai gritar com ele de volta. Mas se eu conheço empregado, funcionário, colaborador, que é essa nova palavrinha aí que inventaram, né? Pode ser mais empregado, não, tem que ser colaborador. Para mim, colaborador não ganha nada, mas tá bom, vamos lá. E aí você vai lá, não vai brigar com seu chefe. Mas quando sai de lá, o primeiro colega que você encontra, você, ó, né? Não é o normal do meio de trabalho falar mal do chefe. Pelo menos não deveria ser o nosso normal. Assim, meus irmãos, como nós encaramos essas situações na nossa vida, vem dessa perspectiva interna de que Deus está no controle e de que Ele deseja usar aquelas circunstâncias para o meu bem e para a glória dEle. Porque perceba, meus irmãos, o problema não é se você está certo ou você está errado. O problema é se nós respondemos da maneira certa ou errada às tribulações da nossa vida, porque, claro que Paulo estava, aos olhos de Deus, certo. E a perseguição e tudo mais que ele experimentou eram injustiças. Aos olhos dos homens, ele estava fora da lei, ok. Mas aos olhos de Deus, ele estava fazendo aquilo que Deus desejava que ele fizesse. E ainda assim, ele estava sendo perseguido. Mas ele via, meus irmãos, um quadro maior em tudo isso. Ele via um plano maior. Eu não estou me referindo ao plano de planejar, não, mas um mapa, uma estratégia. Deus estava jogando o jogo de longo prazo. E Paulo não podia perder essa perspectiva e cair no erro de querer jogar um jogo imediatista. Vamos resolver agora o que está acontecendo.
mas esperar e confiar em Deus e o que Deus ia fazer. Letra D, irmãos. Bem-aventurança é relacionada com obediência à palavra de Deus. Um dia uma mulher no meio da multidão exclamou: Feliz, ou seja, bem-aventurada, é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Aí Jesus respondeu: Antes, felizes, bem-aventurados, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Lucas 11, 27 e 28. Se queremos ser um povo bem-aventurado, necessitamos obedecer totalmente à palavra de Deus. O salmista descreve perfeitamente aquilo que queremos dizer. Como é feliz, ou seja, bem-aventurado, aquele que não segue o conselho dos ímpios. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Salmo 1. Eu acho interessante, irmãos, essa passagem da vida de Jesus em Lucas 11, porque, sendo ele o Messias, e as pessoas estavam começando a acreditar nisso, mesmo que alguns, melhor dizendo, mesmo que uma boa parte, de uma maneira distorcida, vendo em Jesus um Messias político que eventualmente iria libertar o povo dos romanos, mas como eles viam em Jesus essa figura de esperança, de libertação, aí ela fala isso. Feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Porque você é o Messias. Já pensou se é a mãe do Messias? Maria era a mãe do Messias. Então, ela está errada? Não. Mas Jesus, irmãos, ele era mestre em pegar alguma coisa que não era necessariamente errado nem mentira e mostrar. Mas você chegou só até aqui, tem um negócio mais elevado. Então é claro que era bom ser a mãe do Messias. Sério, irmãs, que mulher aqui não pensaria, nossa, eu queria ser Maria. Eu queria ter dado a luz ao Messias. Mas aí Jesus fala, você acha que isso é bom? Tem para você algo melhor ainda. Mais bem-aventurado coisa é... Olha que, irmãos, o assunto não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas ele aproveita e diz, aqueles que ouvem a palavra e lhe obedecem. Ou seja, irmãos, quando a gente fala de bem-aventurança e de felicidade bíblica, nós estamos falando do óbvio do cristianismo, a obediência. Na mensagem de sexta-feira, em Hebreus capítulo 4, nós tratamos como que o povo do Egito, que saiu do Egito, melhor dizendo, saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. E eles continuavam tratando o Senhor como se pudesse tratar alguma divindade lá do Egito. Divindade que muito provavelmente vários deles se dobraram. Por que nós sabemos disso, irmãos? Porque quando chega já na Terra Prometida, 40 anos depois, Josué fala, escolham hoje a quem vocês querem servir. Aos deuses dos seus antepassados no Egito, lembra? Os deuses dos seus antepassados lá na Mesopotâmia, o Deus dessa terra que vocês estão entrando agora, ou ao Senhor. Ou seja, quando nós estamos desobedecendo a palavra, irmãos, nós estamos obedecendo a outra coisa. Ted Tripp nos falou isso. Nós somos adoradores, não se aplica só aos nossos filhos, não. Ou vamos adorar ao Senhor, ou vamos adorar algum outro ídolo que nós constituímos na nossa vida. E essa adoração, meus irmãos, não é como acontecia lá em Juízes. Ninguém faz altar, ninguém queima incenso, ninguém presta um culto em si. Nós adoramos, servimos aos ídolos que nós criamos, em primeiro lugar, quando desobedecemos a palavra, porque geralmente, meus irmãos, e eu quero dizer aqui geralmente, praticamente sempre, esses ídolos não querem ou estão em oposição ao que a palavra me coloca. Esses ídolos estão em oposição àquilo que a palavra exige de mim. E aí eu não tenho como servir a dois senhores. Eu tenho que desobedecer a palavra de Deus para poder satisfazer o ídolo que habita em mim. E aí, meus irmãos, o que eu perco no processo? A bem-aventurança. Eu perco essa felicidade que só vem na obediência.
Você sabe, meus irmãos, desculpe, a obediência, ela nem sempre é motivo de felicidade imediatamente. Deus vai lhe pedir coisas que você vai quase se arrastando para fazer. Mas posteriormente, você colhe felicidade, porque você seguiu, obedeceu, se dobrou aquilo que Deus tinha. Ok? Então essas são as bênçãos prometidas, irmãos. E aí o nosso texto termina, irmãos, falando sobre o reino dos céus. E aí o autor achou interessante que nós víssemos em quarto e último lugar o que é o reino. Ok? Primeiro quero introduzir, meus irmãos, que há literalmente teses e teses de doutorado que discutem o uso das expressões reino de Deus, reino dos céus nos evangelhos. Eu não sou desse assunto em particular um profundo pesquisador, mas eu acho um tanto quanto exagero. Eu acredito que os termos são, na prática, intercambiáveis. Você pode usar tanto um quanto o outro. A outra importante verdade sobre o reino, meus irmãos, é que ele possui diversas aplicações. Então, por exemplo, quando alguém diz que não crê no milênio literal porque o reino de Deus não é visível, ele está simplesmente ignorando o contexto onde Jesus fala isso para poder comprovar sua tese escatológica. Como é que o reino não é visível? A palavra reino é usado inclusive na eternidade, onde nós vamos ter novos céus e nova terra, matéria, certo? Glorificada sim, mas vai ser visível. Então, com um simples argumento, você derruba uma tese que já é falaciosa na sua nascença. Reino possui diversos significados, diversas interpretações, dependendo do contexto onde ele está incluído. Ok? Então, vamos lá. É interessante notar que a primeira bem-aventurança e a última fazem a mesma promessa, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, 3 e o 10. No resto do sermão em Mateus, capítulo 5 a 7, descobrimos que Jesus menciona o reino mais 7 vezes, mostrando-nos que o reino dos céus é o grande tema do sermão. Quando estudamos a Bíblia, percebemos que há mais de 100 referências ao reino dos céus ou ao reino de Deus. Há alguma diferença entre esses dois termos? Embora haja bastante discussão sobre isso, cremos que não. Quando Jesus falou a respeito do jovem rico, ele disse: "Um rico dificilmente entrará no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus." Mateus 19, 23 e 24. É óbvio que Jesus estava usando esses dois termos como sinônimos. Jesus não estava falando de dois reinos, mas de um. E quando os discípulos perguntaram: "Quem pode ser salvo?", eles não estavam pensando num reino aqui na terra no futuro. Veja outros textos paralelos, aí você tem vários que eu creio que você estudou em casa quando leu esta lição. Então vamos destacar, irmãos, alguns fatos, 4, eu vou falar sobre outro depois sobre esse reino. Primeiro, ele é um reino eterno. E aí temos Salmo 145, versículo 13 e tudo mais. Daniel 4, inclusive, é o próprio Nabucodonosor que declara isso. O reino universal e eterno de Deus é o último fato. Sua soberania absoluta é o alicerce de toda a verdade bíblica e nenhuma compreensão de história ou teologia é possível sem ela. Então veja bem, meus irmãos, o reino ele não tem um começo. Ele sempre existiu. Então quando você fala o nosso Deus reina, por exemplo, em Apocalipse está tratando de uma instância, de um momento específico, aonde o reinado de Deus, particularmente Jesus, se manifestou de maneira mais intensa, determinada, do que em momentos anteriores da história. Então vamos lá. O reino sempre existiu, ok? Chega a Gênesis capítulo 3, a queda do homem, pecado entra no mundo. O reino, em parte, é usurpado por Satanás e pela presença do pecado. Mas ele deixa de existir? Ele é interrompido? Não. Então nós precisamos compreender, meus irmãos, quando nós entendemos na palavra de Deus que este mundo jaz no maligno, que ele está reinando, que ele é o Deus deste mundo, isso não tira do nosso Deus a soberania. Não é como se Deus tivesse assim: olha, eu preciso de vocês, a igreja, o meu povo, para conquistar a terra de volta para mim. Não, a terra é dele.
Mesmo que Satanás faça o que ele faz, mesmo que os homens vivam na contramão da sua vontade por causa do pecado, o reino é eterno. Em última análise, meus irmãos, o que significa? A história sempre vai obedecer ao dono da história. Circunstancialmente, os homens fazem e aprontam, sem dúvida nenhuma. Promovem suas guerras, promovem a sua crueldade, fazem o que querem, estão planejando um futuro sem Deus. O futuro da humanidade, meus irmãos, é como a gente vê nos filmes de ficção científica, pelo menos na cabeça deles. Eles precisam começar a explorar o universo, porque um dia a Terra realmente não vai dar, a não ser que a gente comece a promover genocídio para lá e para cá. Até meu filho perguntou, se Jesus não voltar nos próximos 500 anos, como é que vai estar a Terra? Horrível. Somos 7,5 bilhões, se eu não me engano. Imagine 500 anos. A gente vai estar beirando os 20 bilhões de pessoas. Tá, a ciência pode progredir a ponto de produzir mais alimento e tudo mais, mas vai ser horrível. Vai estar num lugar hiperpopulado. E é por isso que eles querem. Eles não estão brincando mesmo de ficção científica. A ciência trabalha para produzir colônias primeiro em Marte. A ideia é que a gente precisa distribuir a raça humana porque a Terra não cabe. A ficção científica só reproduz o que já está acontecendo no mundo científico. Ou seja, estão planejando um futuro sem Deus. Mal sabem eles que Deus já planejou o que vai acontecer e já determinou soberanamente quem vai participar disso. Graças a Deus. O reino é eterno. Pouco importa o que os homens possam fazer. Tá? O rei não tirou férias. Segundo, é um reino espiritual. Os judeus sempre procuraram um reino terrestre e o Messias que estabeleceria seu reino aqui na terra. Depois da ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. É incrível que os próprios discípulos ainda tinham uma mente fixa num reino político, territorial e nacional. E aí, meus irmãos, ele chega no texto de Atos capítulo 1, pouco antes da ascensão de Jesus. Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Jesus nunca prometeu estabelecer um reino político. A Pilatos, Jesus afirmou, o meu reino não é deste mundo, mas agora o meu reino não é daqui, João 18:36. Vamos lá. Por que o autor está dizendo isso, meus irmãos? Certamente ele é amilenista ou pós-milenista. Tudo bem, ninguém é perfeito. O problema, irmãos, é que se você voltar no texto de Atos capítulo 1, quando os discípulos falam, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel, eles haviam passado 40 dias com Jesus, fazendo um intensivão sobre o reino. O texto fala sobre isso. Que Jesus passou 40 dias com eles, discorrendo, ensinando sobre o reino. Agora, para pensar, meus irmãos. Eles passaram 40 dias. Jesus não tem mais que fazer aquele jogo de esconder as coisas, porque agora já morreu, já ressuscitou, todo mundo já sabe quem ele é. Ele está contando as coisas aos discípulos como elas realmente agora são. Não que Jesus não contava como elas eram antes. Ele contava parcialmente, porque eles não tinham condição de aguentar e de entender. Agora ele conta como as coisas realmente são. Passa 40 dias e no dia da formatura eles vão dar uma canelada dessa, perguntando sobre uma coisa que ele não ensinou. Então me perdoe com todo respeito, eu não lembro nem quem é o autor da lição, mas ele está errado. Se você seguir o texto, meus irmãos, o que Jesus responde a eles? Não lhes competem saber os dias e as estações que o Pai reservou para sua própria soberania, sua própria vontade. E aí entra o versículo 8 que você tanto conhece. Mas vocês serão testemunhas, tanto de Jerusalém como toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então o que está acontecendo nesse contexto? Este assunto que vocês estão levantando agora, que tanto entusiasmou vocês nesses 40 dias que eu estive com vocês, não é da conta de vocês. O tempo para isso não é da conta de vocês. A pauta agora é outra. A pauta agora é a proclamação do Evangelho e o estabelecimento da igreja. Não é exatamente isso que acontece. Capítulo seguinte, Atos capítulo 2, a igreja é inaugurada. Não, a igreja não existia antes disso. Isso também é malabarismo aliancista. E a igreja passa a existir
e a pauta é pregar em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Pronto. Está se resolvido aquilo que agora você vai fazer. E aí, meus irmãos, a promessa do reino acaba? Não. Se você for no Antigo Testamento, a promessa feita a Davi é: sempre haverá alguém sentado no teu trono, não no trono dos céus. A promessa feita a Davi é que o descendente dele sentaria no trono dele. E o trono de Davi, meus irmãos, é em Jerusalém, em Israel. O trono de Davi não é nos céus. É de novo esse malabarismo que você tem que fazer de transferir uma coisa que a promessa é material, terrena, geográfica, temporal, e transferir espiritualmente, alegoricamente, para a eternidade. Então, voltando ao nosso ponto número 2, o reino é espiritual? Sim, mas ele eventualmente também será material. Ele será material no milênio e ele será material por toda a eternidade. Porque nós não vamos ser, meus irmãos, almas desencarnadas, né, andando por aí, pulando de nuvem em nuvem, vestido de branco e tocando lira. A gente tem que lembrar, meus irmãos, que a mensagem do Evangelho é a mensagem de ressurreição. Ressurreição não é salvação da alma. É a salvação da alma, ou do espírito, se você preferir. Não vou nem entrar mexer nesse vespeiro hoje. Mas a redenção do corpo. Leia João 1 Coríntios capítulo 15. O que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. O que é perecível será agora imperecível. E nós vamos viver em um corpo glorificado para todo sempre. Ora, então como é que o reino não é material também? Se você vê a descrição, meus irmãos, da eternidade, da Nova Jerusalém, é matéria para tudo quanto é lado. O problema é que as pessoas gostam de espiritualizar. Não é a árvore da vida, é um conceito. Não, o texto diz que a árvore da vida está na Nova Jerusalém e as suas folhas dão saúde a todas as nações. Não há motivo, irmãos, para eu pegar um texto como esse e espiritualizá-lo. Se o texto está dizendo isso, se no Éden existiu uma árvore de madeira real, por que em Apocalipse essa mesma árvore se transformará numa coisa alegórica? Se eu posso alegorizar a árvore de Apocalipse, o liberal, eu tenho que pedir desculpas se ele alegorizou a árvore de Gênesis. E eu não posso fazer nem com uma, nem com outra. Ok? É importante trazer esse destaque e respeitosamente discordar dos queridos irmãos que fizeram esse material. 3. Se você tiver dúvidas sobre tudo aquilo que eu acabei de falar, eu vou dar um segundinho no final, você pode perguntar. É um reino contemporâneo. O reino de Deus, contudo, só será consumado totalmente, teve 2 palavras consumadas aí, depois da segunda vinda de Cristo. A Bíblia, contudo, deixa claro que Cristo inaugurou o reino na sua primeira vinda. Está vendo só? Ele mesmo admite que o reino tem mais de uma manifestação. Quando os fariseus perguntaram quando o reino de Deus chegaria, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, porque o reino de Deus está entre vocês. Lucas 17, 20 a 21. Pastor, olha aí, ele falou que o reino não vem de modo visível. Neste contexto, não era a hora, meus irmãos, de Jesus vir com poder, com glória, de forma conquistadora e estabelecer o seu reino. A hora agora é a hora do cordeiro, não do leão. Era a hora do servo fiel, não do rei dos reis. Ok? O reino já tinha chegado, porque ele, Jesus, já chegou. O reino de Deus é aqui e agora. 4. É um reino dinâmico. O reino de Deus é, em último lugar, quer dizer o reino absoluto de Deus na minha vida. Por causa da minha união espiritual e dinâmica com o rei, posso viver segundo as normas do reino. O reino de Cristo em e pela vida do povo de Deus não é estático, mas dinâmico. Crentes vivem sobre o reino glorioso de Cristo. Pela graça de Deus, foram libertados do domínio ou do império das trevas, transportados para o reino do Filho amado, Colossenses 1,13, e receberam os mistérios do reino dos céus, Mateus 13, 11. O que é esse reino dinâmico, meus irmãos? É essa mudança constante, pelo menos deveria ser, e paulatina, que ele produz em nós. É essa mudança constante que ele faz, que está refletida no Sermão do Monte.
Se você ler hoje os capítulos do Sermão do Monte, com certeza você vai se encarar, você vai se ver aquém daquele padrão. Como acontece, irmãos, com toda a palavra de Deus, não é verdade? A gente olha para o padrão da palavra e diz, ai de mim, preciso de misericórdia e graça do Senhor, ok? Mas é eis aí, meus irmãos, que está a dinâmica do reino na nossa vida. É como se nós fôssemos desafiados a sermos mais cidadãos, mais patriotas desse reino, súditos desse reino, cada vez mais comprometidos, cada vez mais desafiados a abandonar, porque veja bem, meus irmãos, nós somos pessoas de dupla cidadania. Porque nós nascemos em um reino temporal, terreno, das trevas, e em Cristo fomos colocados no reino dele, no reino da luz, correto? Então, esse reino dinâmico, crescendo em nós somos desafiados a cada dia a abandonar a cultura, a língua, a linguagem, a forma de pensar do velho reino, da velha cidadania, e nos comprometer cada vez mais com essa aqui. O engraçado, meus irmãos, é que tem crente que quer falar a língua dos dois lados. Tem crente que quer usar a cultura dos dois lados. E é impossível usar coisas que são antagônicas. Porque se em uma mesma palestra, como eu estou dando aqui para os irmãos, uma mesma aula, eu falar em português e francês, muito provavelmente ninguém vai entender. Nem uma coisa nem outra, porque não vai fazer sentido. Porque eu estou usando línguas de reinos diferentes. Da mesma forma, se aqui eu estivesse ensinando alguma coisa, e agora eu afirmasse A, e no minuto seguinte eu afirmasse o contrário, faria sentido para você? Você estaria se coçando a cabeça dizendo assim, peraí, mas é para fazer esse ou aquele? Qual das duas partes tem a ver com aquilo que está sendo ensinado? Assim é a vida nossa, meus irmãos, minha, quando eu quero viver com um pé no reino da minha cidadania antiga e outro pé. E à medida que eles vão se afastando, eu vou cair no buraco no meio, porque não tem como eu servir a dois senhores. Então, de novo, irmãos, o Sermão do Monte vem nos desafiar a viver, né? Mesmo que cercado pela nossa antiga cidadania, porque a gente trabalha, a gente estuda, a gente convive, mas ainda assim preservando os princípios do reino. Quase toda dor de cabeça, meus irmãos, que eu me lembro de ter tido na vida foi quando eu procedi com a minha cidadania antiga. Ou sacrifiquei princípios que o Senhor tem me passado nesse novo reino para fazer aquilo que eu gostaria ou que o reino antigo exige de mim. Esse reino dinâmico, meus irmãos, só para terminar, deveria ser um crescente na nossa vida. Se você tem uma planta na sua casa, e você percebe que em lugar de mais galhos, mais folhas, flores, ou até frutos, se for o caso, ela está dando menos, você diria que ela é uma planta saudável? Há 2, 3 meses atrás nós podamos as árvores na frente da nossa casa. Aí eu já fiz alguns comentários, rapaz, ela não gostou, porque olha como ela está se renovando rapidinho, novos galhos, novas folhas, tudo, ela está tentando recuperar o que foi tirado dela, porque ela é um ser vivo, elas são seres vivos. Não é como se eu pegasse, meus irmãos, uma árvore de plástico, uma árvore de Natal. Essa árvore de Natal está grande demais para a minha sala. Deixa eu dar uma podada nela. E aí depois eu guardo na caixa, lá no dia de Reis. Estou brincando, mas o pessoal faz isso, né? E aí no ano seguinte eu tiro da caixa. E aí eu surpreso. Peraí, mas ela está o dobro do tamanho do ano passado. Vai acontecer, irmãos? Não, ela é plástico. Mas se você der uma olhada na minha casa, cada vez que você passar lá na frente, você vai ver que cada vez aquelas duas árvores estão se recuperando e provavelmente daqui a 1 ano ou 2 eu terei que gastar aquele dinheiro de novo para podá-la. Porque ela fica grande demais, perigoso até cair uma coisa no telhado,
e assim por diante. E nós? Nossa igreja? O reino tem experimentado esse dinamismo de crescimento em nós? John Wesley dizia que de 5 em 5 anos ele tinha que queimar os seus sermões. Porque se ele não pregasse melhor e mais profundamente, mais biblicamente do que 5 anos atrás, uma coisa estava muito errada. Não sei se eu faria a mesma coisa, até porque eu não quero tirar os sermões que estão no canal do YouTube por causa disso. Mas eu entendo o que ele está querendo dizer. Me traz um misto de tristeza, irmãos, quando eu peguei algumas mensagens antigas para reaproveitá-las em outro contexto e percebi, teve uma inclusive que eu preguei há um tempo atrás em uma igreja, e eu peguei aquela mensagem e falei assim, quem foi que escreveu esse treco? E eu aproveitei um quarto dela, 25%. Refiz quase tudo. Com novas lógicas, novos pensamentos, com mais exploração do texto e tal. A minha tristeza, irmãos, é que um dia eu ter escrito aquela coisa. E o pior ainda ter gente que disse, nossa, pastor, que sermão bom. Não, não foi. Até razoável, mas não foi bom. Não foi como deveria ser. Mas é uma alegria, meus irmãos, é poder hoje, o reino é dinâmico, ter a graça do Senhor de olhar para aquele sermão e dizer assim, Deus merece mais. O texto bíblico merece melhor do que isso aqui. Se nós estamos experimentando estagnação na nossa vida espiritual em algum nível, alguma coisa do reino temos perdido. Temos falhado. Vamos terminando, irmãos. Como é bom saber que quando a nossa vida terrestre terminar, ouviremos a voz do Rei, dizendo, venham benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Mateus 25, 34. Você se anima com essa esperança? Tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, tudo que temos aqui, meus irmãos, é motivado por uma herança eterna, a herança do reino. Para concluir, nosso último slide. Depois de ter feito o estudo introdutório das bem-aventuranças, na próxima semana vamos estudá-las individualmente, ok? Então, prepare-se para a lição número 3, Caráter do Cristão, parte 2, onde nós vamos começar a dissecar, vamos chamar assim, parte por parte, de Mateus capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 12, certo? Caminhar um por uma dessas bem-aventuranças, particularmente olhando, meus irmãos, como elas se aplicam à nossa realidade hoje, ok? Eu não sei então se ficou algum irmão com alguma dúvida, particularmente sobre essas correções que eu fiz aqui de alguns significados. Se alguém ficou com algum questionamento. Apenas são coisas que nós já tratamos na nossa igreja outras vezes, mas não queria deixar passar em branco sem fazer a devida complementação, vamos chamar assim, daquilo que veio aqui no nosso estudo. Diga, irmão Alex. Ok. A pergunta dele é qual é o consenso ou explicação teológica da expressão reino dos céus aparecer em Mateus apenas em contraste com os outros. A melhor explicação disso, uma vez que inclusive são textos paralelos, né, é que Mateus ele escreve para quem, irmãos? Me ajude aí, por favor, quem fez panorama do Novo Testamento. Pronto, que orgulho. Para os judeus. Então, irmãos, escrevendo para os judeus, ele evita usar o termo Deus. Você lembra quão sagrada era a visão do judeu para com o nome de Deus? Eu sei que Deus não é o nome de Deus, certo? Mas escrevendo para eles, para os judeus, Mateus prefere usar uma expressão que comunica a mesma ideia, mas transmite o respeito para não criar logo nos seus ouvintes uma barreira, uma dificuldade com aquilo que ele viria a falar, certo? De todas as explicações que eu ouvi, uma vez de novo, que em textos paralelos, os outros evangelistas usam o reino de Deus. Mateus prefere usar o reino dos céus para, tendo cuidado com a sensibilidade da sua audiência, uma vez que o seu evangelho é dirigido aos judeus. E você sabe disso porque ele, vez após vez,
ele cita as profecias do Antigo Testamento se cumprindo em Jesus, como foi dito pelo profeta. Isso você vai ver inúmeras vezes, certo? E isso não acontece nos outros evangelistas. Ok? Ótima pergunta. Mais alguém, irmãos? Não? Ok. Então, vamos orar, meus irmãos. Vamos colocar de pé e encerrar. Aqueles que chegaram depois, irmãos, de eu ter dado o aviso inicial, tem uma lista que está aqui na frente com a Dani. Vou pedir, Dani, que você devolva a lista. Pode correr aí, que você já assinou, já só vai passando. Entrega aí para a primeira irmã e vai passando. Se você não colocou seu nome, essa é a lista para o ano novo, para já adiantar o trabalho para os irmãos que estão aí na comissão, ok? Se essa lista não passou por você, peça aí para colocar o seu nome. Vamos orar, irmãos? Deus querido, nós agradecemos hoje principalmente porque nós somos súditos do Teu reino. Ó Deus, que privilégio incrível é sermos os convidados para o banquete do Rei, sermos recebidos pelo Senhor, sermos vestidos com vestes reais, vestes Tuas, e recebemos, ó Deus, a justiça e a realeza do Rei sobre nós. Tudo isso por graça, sem absolutamente nenhum merecimento. Mas o que nós queremos também, ó Deus, é pedir que a realidade que vimos nesse texto, e que vamos continuar vendo, possa ser vivida por nós, experimentada no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, em tudo que estivermos fazendo ou pensando, possamos experimentar esta felicidade, ou melhor, esta bem-aventurança de sermos preenchidos de dentro para fora, a despeito de qualquer coisa que aconteça ao nosso redor, pela paz que excede todo entendimento, pelo contentamento bíblico, pela alegria que só podemos experimentar dentro da Tua vontade. Dá-nos uma tarde de descanso e traga-nos a noite para louvar e engrandecer o Teu nome. É o que oramos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Deus abençoe. Pegou seu copinho de plástico, pega e leva lá para o lixo.